Eu sou defensor da ideia de que a criação de conteúdo tá chegando ao fim, né, ela tem um prazo de validade, e esse prazo de validade tá chegando. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas agora eu quero aprofundar um pouco mais e te mostrar por que ainda hoje é possível criar uma marca no YouTube. Mas, né, principalmente porque isso tem que ser feito agora. Eu entrei nessa de mercado digital, de criação de conteúdo, infoprodutos, toda essa história aí, em 2020, e lá atrás era muito mais comum a gente ver pessoas surgindo com o básico, né, coisas que hoje em dia já são vistas com outros olhos, antigamente eram bem mais tranquilas, por assim dizer. Claro, eu vou falar sobre todas elas até então, só tô dando um parecer aqui, um contexto antes de iniciar, porque o mercado em si era mais, como é que eu posso dizer, amador, né, para não usar outra palavra. Hoje estamos caminhando para um lado muito mais profissional, de especialização, pessoas focadas em coisas específicas, o cara que entende de YouTube, o cara que entende de Instagram, o cara que entende de design, que não é o mesmo que entende de Instagram, que não é o mesmo do gestor de tráfego, que não é o mesmo do estrategista. O mercado vai se melhorando, vai se especializando, se profissionalizando, e por isso justamente que eu acho que daqui a pouco não vai ser mais possível criar uma marca no YouTube em 6 meses, em pouco tempo, né, porque a barreira de entrada, e esta é a primeira das coisas que eu quero falar, vai ser muito mais alta. Antigamente a gente tinha uma baixa exigência de entrada no mercado, né, a maioria, né, a média dos criadores não precisava de tanto investimento, tanto equipamento, tanto conhecimento para começar no mercado. Eu, por exemplo, eh, tinha meus 18 anos e não sabia de muita coisa da vida, não sabia de nada, na verdade. Tinha trabalhado ali 2, 3 anos antes de chegar no mercado em outra área, né, área jurídica, e simplesmente comecei a criar conteúdo, comecei a participar de grupos, a espalhar o que eu tinha aprendido e conseguir clientes dessa forma, e tô aí até hoje, assim, começando do absoluto zero, né, do negativo, sem saber nada, e conseguir criar minha marca, me posicionar como alguém que entende de YouTube, que pode ser contratado por outras pessoas e outras empresas. Este é o ponto número um. E daqui a pouco vai ser muito mais difícil que alguém como eu lá atrás, começou assim do nada, sem nada, né, do absoluto zero ou talvez até do negativo, consiga fazer alguma coisa nesse sentido. Porque eu vou precisar, a pessoa vai precisar ter um pouco mais de conhecimento, vai precisar entender as dinâmicas do mercado, vai precisar, claro, isso tudo a gente pode aprender ao longo do tempo, mas naturalmente as coisas vão se especializando, vão se ficando mais complexas e exigindo mais da gente, ou que exija que a gente contrate outros profissionais, por exemplo. Eh, então, assim, a baixa exigência de entrada no mercado, ela ainda existe. Alguém pode simplesmente pegar um celular e começar a espalhar o seu conteúdo que está aprendendo no YouTube, conquistando clientes e vendendo produtos e etcétera. Mas eu acredito que até 2030 isso fique muito diferente. A pessoa vai precisar de muito mais do que simplesmente uma câmera e a vontade para conseguir criar algum tipo de conteúdo. Que isso é o que acontece na maioria dos mercados, né? As coisas vão se melhorando, vão se especializando, vão se profissionalizando, e isso exige que a gente tenha, por exemplo, se a gente vai abrir uma loja, eu não posso ter com vontade e necessidade simplesmente abrir uma loja no shopping. Eu vou precisar contratar alvarás, vou precisar contratar o pessoal, vou precisar trabalhar, vou precisar investir, vou precisar fazer um monte de coisa, e é naturalmente isso que vai acontecer com a internet. Ah, eu quero ter um canal no YouTube, beleza. Vou precisar postar 3 vídeos por semana, para isso eu vou ter que ter roteirista, para isso eu vou ter que ter editor, um thumb maker, um estrategista de canal. Vou precisar trabalhar, vou precisar dedicar um baita tempo ali para fazer todo esse negócio, porque os outros criadores, os concorrentes de dentro da internet já estão ali penando há muito mais tempo, vão estar muito mais avançado, o pessoal vai estar acostumado com outras coisas. Hoje em dia, nego abre vídeo do YouTube, assim, com uma qualidade menor ou com áudio pior, e já simplesmente vaza do vídeo, porque tem gente produzindo em tão alto nível que acaba ficando, pô, não sei se eu quero ver isso, vou ver outro. Isso eu falo porque isso acontece comigo mesmo, né. Então, assim, isso ainda não acontece com tanta frequência, mas vai passar a ser cada vez mais exigido um nível de profissionalismo, um nível de investimento que a gente não tem. E esse é o segundo ponto. Hoje em dia, para criar uma marca, para criar um canal, você não precisa gastar, não precisa gastar não, né? Você não precisa investir nenhum real. Tipo, não é que daqui a pouco não vai existir mais criadores que
simplesmente com vontade vão criar um canal e sem investir nenhum real, vão ficar 3 anos produzindo e vão conseguir ali o sua audiência, seu sucesso, né. Não é isso, mas é que ainda é muito plausível fazer isso sem investir nenhum real. Depois não é que não vai poder, mas vai ficar muito mais difícil, muito mais difícil. Uma câmera boa, um microfone bom, um editor bom, tipo, contratar o conhecimento que vai fazer você falar bem ou alguém que vai gerenciar esse canal, qualquer coisa nesse sentido vai precisar do investimento e isso acaba fazendo com que mais, por exemplo, se já é difícil pegar, ligar a câmera e falar, imagina quando precisar ter todo esse investimento, todo esse pessoal. Claro, isso não é uma regra, né, mas é o que vai fazer com que dê mais certo, né. E é isso que a gente quer, mais sucesso. Então, naturalmente se já é difícil começar hoje, naturalmente depois as coisas vão ficar mais complexas e vai ser mais difícil começar. Por isso eu ainda bato na tecla de que agora é o melhor momento para que você comece a fazer isso, porque aí você vai ganhando o chão, né, vai ganhando experiência, pô, não, agora eu sei falar melhor, agora eu sei fazer um roteiro melhor, agora eu consigo editar melhores vídeos e ainda consigo ir criando uma audiência enquanto aprendo tudo isso. Se eu for deixar para começar lá em 2030, o patamar já tá um pouco mais alto. E por estar mais alto, é mais complexo, é mais difícil e você tem mais desculpas para não começar, por assim dizer. Se a gente já encontra desculpas hoje em dia, quem dirá quando as coisas estiverem muito mais profissionais, pô, imagina o cara começar um canal no YouTube, tudo bem que em termos de negócio não é muito, mas para começar um canal no YouTube precisa investir R$ 10.000. Qualquer outra empresa isso aí é fichinha, mas vamos supor, né, que para quem já sem precisar investir não começa, R$ 10.000 é coisa pra cacete. Então é exatamente sobre isso que eu tô falando. E depois, a barreira de entrada é um pouco, né, mais tranquila hoje em dia. Não necessita nenhum tipo de investimento, se não quiser, né. E a profissionalização dos concorrentes vai fazer com que a gente tenha ainda mais desculpas, mais discrepância entre o que nós apresentamos e o que eles apresentam. Por quê? Os caras já estão aí, se alguém começar hoje, em 2030 tem 4 anos de conteúdo. O cara já conseguiu investir melhor, já fala melhor, produz um conteúdo melhor. A discrepância entre quem vai estar começando do zero e quem já tá, vai ser muito maior. E isso que a gente não tá considerando que tem gente produzindo desde 2014, 16, 18, 20, 25, que são pessoas que vão ter muito mais estrutura, muito mais conhecimento, muito mais entrega para os seus seguidores do que a gente que começaria em 2030, certo? E, sendo bem sincero, eu não consigo não ver como, hoje em dia, qualquer pessoa seja plenamente capaz, com todos os concorrentes e tudo que a gente tem à nossa disposição, inteligência artificial, bons programas de edição, de áudio, de tudo, começar agora e fazer com que as pessoas queiram te ouvir em 6 meses. Tipo assim, eu vou produzir conteúdo por 6 meses falando sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, com constância, com o que eu tenho, e as pessoas vão querer me ouvir em 6 meses, porque ainda não há todo esse cenário que eu acabei de construir para vocês, ainda não há toda essa discrepância, ainda não há toda essa exigência maior que vai existir daqui para frente. Por exemplo, o canal Cazé TV surgiu numa live stream, depois virou um canal e agora faturou R$ 2 bilhões em um mês de Copa do Mundo. Então, assim, o que era um antro de criadores mais artesanais já está virando muito mais empresarial, muito mais lucrativo, muito mais de negócios do que a gente jamais imaginou. Se fala isso há 4 anos atrás, que uma empresa de R$ 2 bilhões de faturamento em dois meses, por assim dizer, estaria dentro do YouTube, ninguém acreditaria. Pois é, imagino que não pode acontecer em 2030. Eu uso essa data porque daqui a 4 anos, porque muita coisa muda em 4 anos e porque eu encerro a década de 2020, que é a que eu comecei na internet exatamente em 2020. E eu imagino que tudo que eu já vi nesses 6 anos que passaram é absurdamente diferente e os 4 anos que restam com tanta evolução, tanta coisa diferente, ainda vai surtir um efeito muito diferenciado em todos os criadores. Por isso eu ainda bato na tecla novamente de que qualquer pessoa é plenamente capaz de construir uma audiência e fazer com que essa audiência queira te ouvir em 6 meses, hoje, 2026, agora, amanhã, depois de amanhã, qualquer dia. Você senta,
Usa a sua câmera do teu celular, do teu computador, a câmera que tiver à disposição, fala sobre o assunto que você gosta, que você trabalha, que você queira que as pessoas te vejam como especialista e pronto. Com constância, criando conteúdos, tratando bem o áudio, tendo uma mínima qualidade de imagem, tendo ali um trabalho de planejamento de temas e de roteiros, você consegue, é isso tudo que eu falei, você não precisa investir uma porra de R$1 nenhum. Então assim, sentar e fazer o negócio e mesmo que não vá dar certo agora, porque não vai dar certo agora, você vai ter que aprender muita coisa, isso eu já falei em outros vídeos, não vou repetir neste vídeo específico, mas você pode buscar aí no canal. Você vai aprendendo, vai melhorando, vai aos poucos, fecha esse ano com 50 vídeos, no ano que vem você faz mais 150, em 2028 você já tem uma bagagem muito melhor, já compra uma câmerazinha melhor, tem um microfone melhor, sabe passar melhor o conteúdo, já tem uma galera que te acompanha, que dá umas ideias de vídeos em comentários, que te incentiva, e assim você vai galgando e construindo aí a sua posição de especialista no seu mercado.